A alma de todo apostolado, de Jean-Baptiste Chautard, abade de Septifons. Terceira parte. A vida ativa, perigosa sem a vida interior, unida esta, assegura o progresso na virtude. Primeiro, as obras, meio de santidade para as almas interiores, tornam-se perigo para a salvação das outras almas. Meio de santidade. Das criaturas que associa a seu apostolado, exige Nosso Senhor, de maneira formal, não só que se conservem na virtude, como também que nela progridam. A prova existe em cada página das epístolas de São Paulo a Tito e a Timóteo, e nas apóstrofes do Apocalipse aos bispos da Ásia. Por outro lado, já no princípio demonstramos, as obras são desejadas por Deus. Ver, portanto, nas obras, em si, um obstáculo à santificação, e afirmar que, emanando embora, da vontade divina, elas hão de afrouxar nossa marcha para a perfeição, seria uma injúria, uma blasfêmia irrogada à sabedoria, bondade e providência divinas. Dilema inevitável, ou apostolado, seja qual for a forma que revista, se é desejado por Deus, não só não tem em si, como efeito, o poder de alterar a atmosfera de sólida virtude na qual deve andar uma alma cuidadosa de sua salvação e progresso espiritual, sempre se torna para o apóstolo um meio de santificação, caso o exerça nas condições requeridas. Ou então, a pessoa escolhida por Deus como cooperadora e obrigada, portanto, a corresponder ao apelo divino, teria o direito de alegar a atividade, as penas e os cuidados despendidos em prol da obra mandada, como legítimas desculpas de sua negligência em se santificar. Ora, consequência da economia do plano divino, Deus deve a si mesmo conceder ao apóstolo de sua escolha as graças necessárias para ele realizar a união das ocupações absorventes não só com a segurança da sua salvação, senão ainda com a aquisição das virtudes levadas até a santidade. Os socorros que dispensou a um Bernardo, a um Francisco Xavier, Deus também os deve, na medida do necessário, ao mais modesto dos obreiros evangélicos, ao mais humilde dos religiosos professores, à mais ignorada das irmãs enfermeiras. Não tenhamos temor de repetir, é essa uma verdadeira dívida do coração de Deus para com o instrumento que escolheu, e todo apóstolo, caso cumpra as condições exigidas, deve ter confiança absoluta em seu direito rigoroso às graças requeridas por um gênero de trabalhos, que hipotecam o tesouro infinito dos auxílios divinos. Aquele que se consagra às obras de caridade, diz Álvares de Paz, não deve pensar que elas hão de fechar a porta da contemplação e torná-lo menos capaz de se entregar a ela. Deve, ao invés, ter a segurança de que onde dispor de maneira admirável para essa contemplação. Estas verdades são-nos ensinadas não só pela razão e pela autoridade dos santos padres, como também pela experiência cotidiana, porquanto vemos certas almas que se dedicam às obras de caridade para com o próximo, confissões, pregação, catecismos, visita dos enfermos, etc., elevadas por Deus a tão alto grau de contemplação que, com toda a razão, se podem comparar aos antigos anacoretas. Por esta frase grau de contemplação, o eminente jesuíta, como todos os mestres da vida espiritual, designa o dom do espírito de oração, que é caracterizado pela exuberância de caridade em uma alma. Os sacrifícios exigidos pela caridade aurem na glória de Deus, e na santificação das almas tal valor sobrenatural, tal fecundidade de méritos, que, caso queira, o homem votado à vida ativa pode, cada dia, ir se elevando a um maior grau de caridade e de união a Deus, em uma palavra, de santidade. É certo que, em alguns casos,
nos quais haja perigo grave e próximo de pecado formal, especialmente contra a fé e a virtude angélica. Deus quer que nos afastemos das obras. Feita, porém, essa ressalva, por meio da vida interior, Deus concede a seus operários o meio de ficarem imunes de pecado e de progredirem na virtude. Distingamos, todavia, com cuidado em que consiste esse progresso, uma palavra paradoxal da tão criteriosa quão arguta Santa Teresa, permite-nos precisar nosso pensamento. Desde que sou priora, onerada de trabalhos numerosos e obrigada a frequentes viagens, cometo o maior número de faltas, e, sem embargo, como combato generosamente e só trabalho para Deus, sinto que cada vez mais me aproximo dele. Sua fragilidade manifesta-se então, mais humilde que no repouso, e no silêncio claustral. A santa o confessa, mas sem se perturbar. A generosidade inteiramente sobrenatural de sua dedicação, e de seus esforços, mais acentuados do que antes, para o combate espiritual, deparam-lhe como recompensa ocasiões de vitórias, que largamente contrabalançam as surpresas de uma fragilidade que já existia, mas em estado latente. Nossa união com Deus, diz São João da Cruz, reside na união de nossa vontade com a dele, e mede-se unicamente por ela. Santa Teresa não pensa que a possibilidade de progresso na união com Deus só existe na tranquilidade e na solidão, seria conceber falsamente a espiritualidade. Julga, pelo contrário, que a atividade verdadeiramente imposta por Deus e exercida nas condições por ele requeridas, alimentando seu próprio espírito de sacrifício, sua humildade, sua abnegação, seu ardor e sua dedicação pelo reino de Deus, há de aumentar a união íntima de sua alma com nosso Senhor que nela vive, e anima seus trabalhos, e, assim, há de encaminhá-la para a santidade. A santidade, com efeito, reside antes de tudo na caridade, e a obra do apostolado digna desse nome é caridade em ato. Diz São Gregório, o amor prova-se pelas obras de abnegação, e Deus exige de seus obreiros essa prova de devotamento. Apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Tal é a forma de caridade que nosso Senhor exige do apóstolo como prova de sinceridade dos reiterados protestos de seu amor. S. Francisco de Assis não julga poder dizer-se amigo de Jesus Cristo, senão quando a sua própria caridade se consagra à salvação das almas. E se nosso Senhor considera como feitas a si mesmo as obras de misericórdia, mesmo corporais, é porque em cada uma delas descobre a irradiação dessa mesma caridade, que anima o missionário ou sustenta o anacoreta nas privações, combates e orações do deserto. A vida ativa entrega-se às obras de dedicação, caminha pelos atalhos do sacrifício em seguimento de Jesus, obreiro e pastor, missionário, taumaturgo, remediador e médico universal, dispensador terno e infatigável para todos os necessitados deste mundo. A vida ativa lembra-se e vive desta palavra do Mestre: eu estou no meio de vós como servo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Vai pelos caminhos da miséria humana, anunciando o verbo que ilumina, semeando em derredor dela uma messe de graças, que se desatam em todo gênero de benefícios. Graças às clarividências de sua fé, graças às intuições de seu amor, descobre no pior dos desgraçados, nos mais mofinos dos desditosos, o Deus nu, lastimoso, desprezado de todos, o grande leproso, o misterioso condenado que a justiça eterna persegue e acabrunha com os seus golpes, o homem das dores, que Isaías viu erguer-se no luxo horroroso das suas chagas, na púrpura trágica do sangue, de tal sorte desfigurado e retalhado pelos cravos, e pelos instrumentos de flagelação, que se contorcia como o verme que se esmaga. Também nós o vimos, e não o reconhecemos, exclama o profeta: ó vida ativa, tu perfeitamente o reconheces. E, de joelhos, de olhos banhados de lágrimas, tu serves nos pobres,
A vida ativa melhora a humanidade, fecundando o mundo com suas generosidades, com seus trabalhos, com seus suores, semeia méritos para o céu, vida santa que Deus recompensa, porque dá o paraíso tanto ao copo de água do pobre, como aos escritos do doutor, aos suores do apóstolo. No dia derradeiro, perante o céu e a terra reunidos, Deus há de canonizar todas as obras de caridade. Perigo para a salvação. Ah, quantas vezes, nos retiros particulares que temos dirigido, chegamos a verificar que as obras, que deveriam ser para seus organizadores meios de progresso, se tornavam instrumentos de ruína do edifício espiritual. Um homem de obras, convidado, logo no início de seu retiro, a examinar sua consciência, e a procurar a causa dominante de seu estado lastimoso, fazia um juízo exato de si, dando-nos esta resposta, à primeira vista incompreensível: foi a dedicação que me perdeu. Minhas disposições naturais causavam-me sentimentos de alegria quando me devotava, de felicidade quando prestava algum serviço, auxiliado pelo bom êxito aparente de meus empreendimentos. Satanás envidou todos os esforços, durante largos anos, para me criar ilusões, para excitar em mim o delírio da ação, tornar-me aborrecido qualquer trabalho interior, e finalmente atrair-me ao precipício. Esse estado de alma, anormal, para não dizer monstruoso, explica-se em poucas palavras: o operário de Deus, inteiramente absorvido na satisfação de dar livre curso à sua atividade natural, deixara desvanecer em si a vida divina, esse calórico divino que, nele acumulado, tornava o apostolado fecundo e protegia sua alma contra o gélido frio do espírito natural. Trabalhara, mais longe do sol vivificante. Pelo mesmo motivo, as obras, santas em si mesmas, tinham-se voltado contra o apóstolo, como arma perigosa no manejo, espada de dois gumes, que fere aquele que não sabe servir-se dela. Foi contra igual perigo que São Bernardo quis acautelar o Papa Eugênio III, quando lhe escreveu: temo que no meio de vossas ocupações, que são inumeráveis, desesperando de jamais lhes ver o fim, deixeis endurecer vossa alma, andareis com muito mais prudência subtraindo-vos a essas ocupações, por alguns instantes que seja, do que permitindo que elas vos dominem, e que, pouco a pouco, infalivelmente vos arrastem para onde não quereis de forma alguma ir. Então, para onde? Direis talvez, para o endurecimento do coração. Eis até onde vos podem levar essas malditas ocupações, se ainda continuais, como já ao princípio fizestes, a consagrar-vos inteiramente a elas, nada reservando de vós para vós mesmo. Que há aí de mais augusto, de mais santo que o governo da Igreja? Haverá nada mais útil para a glória de Deus, e para o bem das almas? E, contudo, malditas ocupações, exclama São Bernardo, se hão de servir, para impedir a vida interior, daquele que a ela se dedica, ocupações malditas, que expressão! Vale por um livro inteiro, tanto ela amedronta, e tanto obriga a refletir, e estaria exigindo um protesto, se não caísse da pena tão precisa de um doutor da Igreja, de um São Bernardo. Segunda reflexão: do homem de obras sem a vida interior. Uma palavra o caracteriza, ainda talvez não esteja, mas há de fatalmente tornar-se tíbio, ora, ser tíbio, e de uma tibieza, não de sentimento, ou de fragilidade, senão de vontade, é pactuar com a dissipação, e a negligência habitualmente consentidas, ou não combatidas, pactuar com o pecado venial deliberado, e, por isso mesmo, é tirar a alma, a segurança da salvação eterna, dispô-la, levá-la até ao pecado mortal. Nota: dos ensinamentos de Santo Tomás,
infere-se que, quando a alma em estado de graça pratica um ato em si bom, mas sem o grau de fervor que Deus tem direito de esperar dela no estado em que se encontra, esse ato, em certo sentido, dispõe a diminuir nela o grau de caridade que possui. Maldito aquele que faz a obra de Deus com negligência. Jeremias 48,10. E porque tu és tíbio, começo a expelir-te de minha boca. Apocalipse 3,16. Assim se explicam, demais, cada pecado venial, sem diminuir o estado de graça, diminui-lhe, todavia, o fervor, e assim dispõe para o pecado mortal. Ora, sem vida interior séria, cometem-se numerosos pecados veniais não combatidos, muitas vezes até não percebidos, e, entretanto, imputáveis à alma dissipada ou relaxada, que cessou de viver o vigilate et orate. Mateus 26,41. Recordemo-nos, em primeiro lugar, do germe de corrupção, que a concupiscência nutre em nossa natureza, a guerra sem tréguas, que nos fazem os nossos inimigos tanto interiores como exteriores, os perigos que por todos os lados nos ameaçam. Dito isso, procuremos esboçar o quadro do que sucede a uma alma que se consagra ao apostolado sem estar suficientemente precavida e armada contra os seus perigos. Certa pessoa sente despertar dentro de si o desejo de se dedicar às obras, carece ainda de experiência, suas predileções pelo apostolado dão-nos o direito de nele supor ardor, alguma vivacidade de caráter, de imaginá-lo comprazendo-se na ação, quiçá até no combate. Supômo-lo correto em sua conduta, dotado de piedade e de devoção, mas piedade mais de sentimento que de vontade, devoção que não é o reflexo de uma alma resolvida a procurar apenas a vontade de Deus, mas rotina piedosa, restos de hábitos louváveis. Sua oração, se é que pratica oração, é apenas uma espécie de devaneio, e suas leituras espirituais, um exercício de curiosidade, sem influência real em sua conduta. Talvez até Satanás, iludindo-o com um sentido artístico, que essa pobre alma toma por vida interior, o leve a gostar de leituras, que tratem das vias elevadas e extraordinárias da união com Deus, e a admirá-las com entusiasmo, somado tudo, pouca ou nenhuma vida interior verdadeira nessa alma que ainda conserva, concedamo-lo, certo número de bons hábitos, muitas qualidades naturais e tal ao qual desejo sincero, mas muito vago, de permanecer fiel a Deus. Vai, pois, nosso apóstolo, impregnado do desejo de trabalhar nas obras, consagrar-se com zelo a esse ministério tão novo para ele, em pouco tempo, precisamente em virtude das circunstâncias que essas novas ocupações originam. Qualquer pessoa habituada às obras nos compreenderá, em pouco tempo, como íamos dizendo, se lhe deparam 1000 circunstâncias para fazê-lo viver cada vez mais fora de si mesmo, 1000 engodos para a sua curiosidade ingênua, 1000 ocasiões de quedas, contra as quais, como é lícito supor, até então o tinham em parte protegido, a atmosfera tranquila do lar doméstico, do seminário, da comunidade, do noviciado, ou pelo menos a tutela de um prudente diretor. Não só dissipação crescente ou curiosidade perigosa de tudo conhecer, as impaciências ou suscetibilidades, a vaidade ou o ciúme, a presunção ou abatimento, a parcialidade ou a difamação, como também a invasão progressiva das fragilidades do coração, e de todas as formas mais ou menos sutis da sensualidade, vão obrigar a um combate ininterrupto essa alma mal preparada para tão rudes e contínuos assaltos. Portanto, frequentes são as feridas. De mais a mais, essa alma de piedade tão superficial pensará acaso em resistir, ela que está então inteiramente absorvida na satisfação, já muito natural, de despender sua atividade em favor de uma causa excelente. Por outro lado, Satanás está à espreita da ocasião,
porque já fareja uma presa, e bem longe de contrariar essa satisfação, excita o mais possível. Chega, entretanto, o dia em que se entrevê o perigo, o anjo da guarda falou, a consciência reclama, seria necessário controlar-se, examinar-se no sossego de um retiro, tomar a resolução enérgica de seguir à risca, um regulamento que se não pusesse de lado, embora fosse necessário descurar essas ocupações tão afagadas, mas, ai, é já tarde, a alma já saboreou o prazer de ver seus esforços coroados pelos êxitos mais animadores, amanhã, amanhã, exclama ela. Hoje é impossível, falta-me o tempo, porque devo continuar esta série de sermões, escrever este artigo, organizar este sindicato, esta associação de caridade, preparar esta récita, fazer esta viagem, pôr em dia minha correspondência, etc. Como ela se sente feliz em poder tranquilizar-se com todos esses pretextos. Porque só o pensamento de encarar a sério, sua consciência se lhe tornou insuportável. Chega o momento em que Satanás pode, à vontade, trabalhar em sua obra de ruína em um coração que também soube tornar-se seu cúmplice. O terreno está preparado para isso, sua vítima apaixonara-se pela ação. Pois bem, Satanás instila-lhe a febre da ação, sua vítima não podia suportar o esquecimento do tumulto dos negócios, o recolhimento. O demônio insufla-lhe horror de tudo isso, e chega até o ponto de embriagar a alma com novos projetos, aos quais sabe habilmente dar as aparências de zelo pela glória de Deus, e pela salvação das almas. E esse homem, pouco havia ainda tão cheio de hábitos virtuosos, irá deslizando de fraquezas em fraquezas cada dia mais acentuadas, até chegar a pôr o pé num declive tão resvaladio, que não mais logrará manter-se firme em sua queda, digno realmente de lástima, tendo uma vaga consciência de que toda essa agitação não é conforme ao coração de Deus. Atira-se, mais desatinadamente do que nunca, para o turbilhão, a fim de sufocar seus remorsos. As faltas vão se fatalmente acumulando. O que outrora perturbava a consciência reta dessa alma, agora não são mais que vãos escrúpulos que se desprezam. De bom grado proclama que é necessário saber ser homem de seu tempo, saber lutar com armas iguais às dos inimigos, e por isso preconiza as virtudes ativas, tendo apenas palavras de desprezo, para o que desdenhosamente chama piedade de outras eras. De mais a mais, as obras vão de vento em popa, o público aplaude-as, cada dia vê desabrochar novos êxitos. Deus abençoa a nossa obra, exclama essa alma iludida, sobre a qual amanhã, talvez, devido às suas faltas graves, chorem os anjos do céu. Como caiu esta alma em estado tão lamentável? Inexperiência, presunção, vaidade, imprevidência e relaxação, não pensando em seus parcos recursos espirituais, lançou-se à aventura através dos perigos. Esgotadas suas provisões de vida espiritual, vê-se na situação do nadador temerário que, já sem forças para lutar contra a corrente, se deixa arrastar para o abismo. Detenhamo-nos um instante, para medir com o olhar o caminho percorrido, e a profundidade do precipício. Procedamos ordenadamente e contemos as etapas. Primeira etapa. Em primeiro lugar, a alma foi progressivamente perdendo, se é que as chegou a ter, a nitidez e a força das convicções sobre a vida sobrenatural, o mundo sobrenatural, e a economia do plano, e da ação de Nosso Senhor quanto à relação da vida íntima do obreiro evangélico com as obras. A alma não mais contempla essas obras senão por meio de um prisma enganador. É a própria vaidade que, sutilmente, serve de pedestal à pretensa boa intenção. Que querem? Deus concedeu-me o dom da palavra, devo agradecer-lhe-o, respondia aos lisonjeiros um pregador enfatuado de vã complacência, e inteiramente exteriorizado. A alma, mais que a Deus,
Procura-se a si mesma, reputação, glória, interesses pessoais estão em primeiro plano, torna-se para ela palavra vazia de sentido. Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1,10. Não falando da ignorância dos princípios, a ausência da base sobrenatural, que caracteriza esta etapa tem, ora como causa, ora como consequência imediata, a dissipação, o esquecimento da presença de Deus, o abandono das orações jaculatórias e da guarda do coração, a falta de delicadeza de consciência e de regularidade de vida. A tibieza aproxima-se, se é que não começou já. Segunda etapa, o homem sobrenatural é escravo do dever. Por isso é que ele, avaro de seu tempo, ordenadamente o distribui, vivendo conforme um regulamento, compreende que, sem isso, sua vida é vida de naturalismo, vida cômoda e caprichosa, do levantar ao deitar. O homem de obras, sem base sobrenatural, não tarda em experimentá-lo. A falta de espírito de fé no emprego do tempo, leva-o a pôr de parte sua leitura espiritual. Por outro lado, se ainda lê, já não estuda, preparar durante a semana inteira a homilia do domingo, era bom para os padres da igreja. A não ser que sua vaidade esteja em jogo, ele prefere improvisar, e sai-se sempre tão bem assim. Pelo menos pensa, aos livros, prefere as revistas, nenhum método mais, nenhuma perseverança, borboleteia, desperdiça as horas livres, cuida demasiadamente em procurar distrações, e assim se vai furtando a lei do trabalho, a essa grande lei de preservação, de moralização e de penitência. Considera molesto e puramente teórico tudo, o que estorva sua liberdade de movimentos. Não lhe chega o tempo para tantas obras e obrigações sociais, e até para o que julga necessário à sua saúde, e às suas recreações. Realmente, diz-lhe Satanás, consagras tempo demasiado aos exercícios de piedade, meditação, ofício, missa, atos do ministério. É necessário cortar o supérfluo, e começa, invariavelmente, por abreviar a meditação, por fazê-la irregularmente, e talvez até chegue, pouco a pouco, a deixá-la de todo, como já se acostumou a deitar-se bastante tarde. Ele lá sabe por quê, logicamente cada vez mais, vai abandonando o ponto indispensável, para permanecer fiel à oração, levantar-se à hora certa. Ora, na vida ativa, abandonar a meditação, ou reduzi-la à duração de 10 a 15 minutos equivale a render-se ao inimigo. Algumas pessoas atribuem a Santa Teresa o dito seguinte: dai-me alguém que faça, diariamente, 1/4 de hora de oração, e lhe darei o céu. Ignoramos até que ponto é autêntico esse dito, mas a nossa experiência de almas sacerdotais ou religiosas consagradas às obras, leva-nos a crer que um obreiro apostólico, que não se obrigue a meia hora, pelo menos, de meditação e de meditação metódica, séria, concluída com uma resolução leal, baseada na desconfiança de si mesmo, e na confiança na oração, de praticar, nesse mesmo dia, atos custosos relativos a um vício a combater, ou a uma virtude a adquirir, cai fatalmente na tibieza da vontade. Evidentemente já se não trata de evitar imperfeições, são os pecados veniais que pululam, a impossibilidade em que a alma se abisma de velar pela guarda do coração oculta a consciência. A maior parte dessas faltas, a alma pôs-se em estado de já não ver, como poderá combater o que já não distingue como defeituoso? A doença de languidez vai já bastante adiantada, e essa é a consequência da segunda etapa, a qual é caracterizada pelo abandono da meditação e de qualquer regulamento.
Tudo está maduro para a terceira etapa, cujo sintoma é a negligência na recitação do breviário, a oração da Igreja, que ao soldado de Cristo devia dar alegria e força para, de quando em quando, remontar até Deus, e aurir nele o meio de pairar sobre o mundo visível, torna-se-lhe carga insuportável. A vida litúrgica, fonte de luz, de alegria, de força, de méritos e de graças para si e para os fiéis, já não é mais que a ocasião de um dever desagradável, que de má vontade se cumpre. A virtude íntima da religião está mais que atingida, contribuiu para ressequí-la a febre das obras. A alma já não vê o culto de Deus senão ligado a pomposas manifestações exteriores. O sacrifício pessoal e obscuro, mas afetuoso de louvor, de súplica, de ação de graças, de reparação, já nada lhe diz. Não há muito, durante a recitação das suas orações vocais, ela repetia com legítima altivez, como se quisera rivalizar com um coro de monges: eu também na presença dos anjos, eu vos cantarei. Salmo 137,1. O santuário dessa alma, outrora perfumado de vida litúrgica, tornou-se praça pública, onde reinam o ruído e a desordem. A solicitude exagerada pelas obras e a dissipação habitual encarregam-se de multiplicar consideravelmente as distrações que, de mais a mais, cada vez são menos combatidas. O Senhor não estava no tremor de terra. 1 Reis 19,11. Ali já não há oração verdadeira, precipitação, interrupções não justificadas, negligências, sonolência, atrasos, adiamento para a última hora, com perigo de ser vencido pelo sono, e, talvez, de quando em quando, omissões, transformam o remédio em veneno, e o sacrifício de louvor em ladainha de pecados, que chegarão talvez a não ser já simplesmente veniais. Quarta etapa, tudo se encadeia, o abismo traz consigo o abismo, os sacramentos. Esses são recebidos ou administrados como coisa respeitável por certo, mas já não se sente palpitar a vida que eles encerram. A presença de Jesus no sacrário, ou no santo tribunal, já não é capaz de fazer vibrar até a medula da alma todas as energias da fé. A própria missa, o sacrifício do Calvário, é um jardim cerrado, certo que a alma está ainda, queremos crê-lo, longe do sacrilégio, mas não sente já o calor do sangue divino. Suas consagrações são frias, e as suas comunhões tíbias, distraídas, superficiais, familiaridade desrespeitosa, rotina e talvez tédio, já andam à espreita dessa alma. O apóstolo assim desfigurado vive fora de Jesus, e já não é favorecido com essas palavras íntimas, que Jesus quer dizer apenas aos seus verdadeiros amigos. De vez em quando, o amigo celeste faz chegar um remorso, uma luz, um apelo, espera, bate, pede para entrar. Vem a mim, pobre alma ferida, vem, vem depressa, que eu te curarei. São Mateus 11,28, porque eu sou a tua salvação. Salmo 34,3, eu vim salvar o que tinha perecido. São Lucas 19,10, essa voz tão doce, tão terna, tão discreta, tão instante, procura momentos de comoção, veleidades de melhor procedimento. Mas como a porta do coração apenas está fracamente entreaberta, Jesus não pode entrar, e esses bons movimentos da alma ficam frustrados. A graça passa debalde, e vai voltar-se contra a alma, em sua misericórdia, para não acumular tesouros de cólera. Jesus talvez até cesse de lhe falar: temei Jesus que passa, e não volta mais.
Vamos agora mais longe, penetremos até ao âmago dessa alma cuja fisionomia esboçamos, assim na vida sobrenatural, como na vida moral e intelectual, o papel dos pensamentos tem grande preponderância. Quais são os pensamentos que preocupam essa alma e a que corrente obedecem? Humanos, terrenos, vãos, superficiais, egoístas, vão esses pensamentos convergindo cada vez mais para o eu, ou para as criaturas, e a miúde sob as aparências de dedicação e de sacrifício. A essa desordem na inteligência corresponde o desregramento na imaginação. Nenhuma potência carece mais de repressão do que esta, e nem sequer se cuida em refreá-la. Por isso ela, vendo-se de rédea solta, parte em carreira desabalada, corre para todos os extravios, para todas as loucuras. A supressão progressiva da mortificação da vista permite que essa doidinha encontre pasto abundante, um pouco por toda parte. A desordem segue o seu curso, da inteligência e da imaginação, desce até as afeições, o coração já somente se alimenta de quimeras. Que sucederá a esse coração dissipado, que já quase se não inquieta com o reinado de Deus nele, e que se tornou insensível aos entretenimentos com Jesus, à poesia sublime dos mistérios, às belezas severas da liturgia, aos apelos e aos atrativos do Deus da Eucaristia? Em uma palavra, um coração insensível às influências do mundo sobrenatural. Irá, acaso, reconcentrar-se em si mesmo? Seria isso um suicídio? Não. Ele carece de afeição, não encontrando mais a felicidade em Deus. Há de amar as criaturas, fica à mercê da primeira ocasião, e lança-se nela desatinadamente, imprudentemente, quiçá sem respeito algum pelos votos mais sagrados, nem pelo interesse supremo da Igreja, nem pela própria reputação. Supomos, contudo, que ainda profundamente o perturba a perspectiva da apostasia. Entretanto, o escândalo das almas não lhe causa já tanto temor. Certo é que chegar por essa forma até a última consequência é, por favor de Deus, rara exceção, mas quem não vê que o tédio de Deus e a aceitação do prazer proibido podem levar o coração até as piores desventuras? Do I Coríntios 2,14, o homem animal não aceita as coisas do Espírito de Deus, há de forçosamente chegar-se ao Lamentações 4,5, os que foram educados no Fausto têm por leito o esterco, a ilusão obstinada, a cegueira do espírito, o endurecimento do coração vão progredindo, tudo se pode esperar. Para cúmulo da desgraça, a vontade encontra-se não destruída, mas reduzida a tal estado de enfraquecimento, de moleza, que quase equivale à impotência. Peçam-lhe não que reaja energicamente, que isso seria inútil, mas que tente um simples esforço, e apenas granjearão esta resposta desanimadora: não posso. Ora, quem neste ponto não é já capaz de esforços, está a caminho das piores catástrofes. Um ímpio ilustre ousou dizer que de forma alguma acreditava na fidelidade aos votos e obrigações por parte de certas almas, imiscuídas por suas obras na vida do século. Elas caminham, acrescentava ele, por uma corda bamba, forçosamente hão de cair. A esta injúria a Deus e à Igreja é preciso responder sem hesitação, que essas quedas com certeza se evitam, quando nos sabemos servir da preciosa maromba da vida interior, e que ao abandono desse meio infalível se devem atribuir a vertigem, e os passos em falso, os passos escandalosos para o precipício. O admirável jesuíta Padre Lalemante remonta a causa inicial dessas catástrofes, quando diz: muitos homens apostólicos nada fazem puramente por Deus,
procuram-se em tudo, e sempre misturam interesse próprio com a glória de Deus em seus melhores empreendimentos. Passam, desse modo, a vida inteira, nessa mistura de natureza e de graça. Chega, por fim, a morte, e só então é que abrem os olhos, só então veem sua ilusão, e tremem ao avizinhar-se do terrível tribunal de Deus. Longe de nossa intenção está, sem dúvida, o incluir no número dos apóstolos, que se pregam a si mesmos esse zeloso e esforçado missionário, que se chamou o célebre Padre Combalote, mas será, porventura, inoportuna a citação de suas palavras, poucos momentos antes de morrer. Tenha confiança, meu caro amigo, dizia-lhe o sacerdote depois de lhe ter administrado os últimos sacramentos. Tenha confiança, porque conservou sempre íntegra sua vida sacerdotal, e seus milhares de sermões hão de, por certo, diante de Deus, servir de atenuante à insuficiência de vida interior de que fala, meus sermões. Ou, como eu agora os vejo por um prisma diferente. Meus sermões? Se Nosso Senhor não for o primeiro a falar-me deles, não serei eu que começarei, ao clarão da eternidade, esse venerável sacerdote, em suas melhores obras de zelo, via imperfeições que inquietavam sua consciência, e que atribuía à falta de vida interior. O cardeal du Perron, à hora da morte, mostrava-se arrependido porque, durante a vida, mais se dedicara ao aperfeiçoamento de sua inteligência pelas ciências, que ao da vontade pelos exercícios da vida interior. Ó Jesus, apóstolo por excelência, houve, porventura, alguém que jamais se prodigalizasse tanto como vós, enquanto entre nós habitáveis. Hoje, ainda com maior abundância vos dais aos homens por meio de vossa vida eucarística, sem que para isso jamais deixeis o seio de vosso Pai. Oxalá nunca esqueçamos que vós quereis tomar conhecimento apenas daqueles nossos trabalhos que forem animados por um princípio verdadeiramente sobrenatural, e que mergulharem suas raízes em vosso coração adorável. Terceiro, a vida interior, base da santidade do obreiro apostólico. Não sendo a santidade, mais que a vida interior levada até a estreitíssima união de nossa vontade com a vontade de Deus, via de regra e salvo um milagre de graça, a alma não atinge esse termo senão depois de ter percorrido, por meio de múltiplos e penosos esforços, todas as etapas da vida purgativa e iluminativa. Frisemos, como lei da vida espiritual que, no decurso da santificação, a ação de Deus e a da alma seguem marcha inversa, as operações de Deus assumem, de dia para dia, papel cada vez mais considerável, ao passo que a alma vai operando cada vez em menor escala. Diferente é a ação de Deus nos perfeitos, e nos que começam, menos aparente nestes, provoca especialmente e ampara neles a vigilância e a súplica, oferecendo-lhes, dessa sorte, o meio de alcançarem a graça para novos esforços. Nos perfeitos, Deus opera de forma mais completa e, às vezes, até não exige mais que o simples consentimento, que une a alma à sua ação suprema. O principiante mesmo tíbio e o pecador que o Senhor quer aproximar de si, sentem-se, primeiramente, inclinados a procurar a Deus, depois, a provarem-lhe, cada vez mais, o próprio desejo de lhe agradar, finalmente, a rejubilarem-se com todas as ocasiões providenciais que lhes permitam destronar o amor próprio, para porem em seu lugar unicamente o reino de Jesus. Nesse caso, a ação divina limita-se a incitamentos, a auxílios.
No santo, é muito mais poderosa e muito mais completa essa ação, em meio das fadigas e dos sofrimentos, assoberbado de humilhações ou acabrunhado pela doença. Basta, por assim dizer, que o santo se abandone à ação divina, sem a qual ele seria incapaz de suportar as agonias que, consoante os desígnios de Deus, devem servir de remate a seu amadurecimento. Nele plenamente se realiza o texto seguinte, Deus 1 Coríntios 15,28. Deus lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Vive de tal sorte de Jesus, que parece não mais viver por si mesmo. Este é o testemunho que disse deu o apóstolo, Gálatas 2,20. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Só o Espírito de Jesus pensa, decide e opera. É certo que a divinização está longe de atingir a intensidade que há de lograr na glória, contudo esse estado já reflete as características da união beatífica. Julgamos inútil frisar que assim, não sucede com o principiante ou tíbio, e até com o simples fervoroso. A seus estados se adapta uma série inteira de meios que, de mais a mais, podem igualmente servir tanto a um como a outro. O principiante, porém, como qualquer aprendiz, há de molestar-se muito, avançará com lentidão, e, afinal, há de desempenhar-se mediocremente de sua tarefa. O fervoroso, artista já adestrado, por seu lado, há de executar depressa e bem sua tarefa, e, com poucas dificuldades, há de granjear maiores proveitos. Contudo, seja qual for a categoria de apóstolos de que se trate, invariáveis são sempre as intenções da providência a respeito deles, sempre e para todos. Deus quer que as obras sejam um meio de santificação. Mas, ao passo que para a alma já chegada à santidade, o apostolado nenhum perigo sério oferece, nenhuma força esgota e tudo lhe fornece abundantes ocasiões de crescer em virtude, e em méritos, vimos com que facilidade, o apostolado causa anemia espiritual, e portanto, o retrocesso no caminho da perfeição às pessoas fracamente unidas a Deus, e nas quais pouco desenvolvimento tem ainda o gosto pela oração, o espírito de sacrifício, e, sobretudo, a guarda habitual do coração. Deus jamais recusa esse hábito à oração instante, e a alma generosa que, mediante propósitos sempre renovados, foi, pouco a pouco, transformando suas faculdades, tornando-as dóceis às inspirações divinas e capazes de aceitar alegremente contradições, e maus êxitos, perdas e decepções. Vejamos agora, como a vida interior, mediante 6 características principais, se infiltra em uma alma para dotá-la de verdadeiras virtudes. Primeiro, a cautela contra os perigos do ministério exterior. Diz Santo Thomas, é mais difícil viver bem, quando se tem encargo de almas, por causa dos perigos interiores. Já falamos deste perigo no capítulo precedente. Ao passo que o obreiro evangélico desprovido de espírito interior, ignora os perigos a que as obras dão origem, e assim se assemelha ao viajante, que atravessa desarmado uma floresta infestada de bandidos. O verdadeiro apóstolo teme esses perigos e todos os dias contra eles se acautela, mediante sério exame de consciência, que lhe serve para descobrir os pontos fracos. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Efésios 6,11. A armadura divina que lhe permitirá não só resistir às tentações e evitar as ciladas do demônio,
para que possais resistir no dia mau, senão também santificar todos os seus próprios atos, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. A vida interior cinge-o da pureza de intenção, que em Deus concentra pensamentos, desejos e afeições e não permite que o homem de obras se tresmale à procura de comodidades, prazeres e distrações. Cingi a cintura com a verdade. Reveste-o da couraça da caridade, que lhe dá um coração varonil, e o defende das seduções da criatura, e do espírito do século, e, outro sim, dos assaltos do demônio. Vesti o corpo com a couraça da justiça. Calça-o com a discrição, e com o recato, a fim de que em todos os seus passos, logre aliar a simplicidade da pomba à prudência da serpente. Calçai os pés de prontidão para anunciar o Evangelho. Satanás e o mundo hão de procurar confundir-lhe o entendimento com os sofismas da falsa doutrina, enervar-lhe a energia com o engodo das máximas relaxadas. A essas mentiras, a vida interior oporá o escudo da fé, que faz brilhar aos olhos da alma o esplendor do ideal divino. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Conhecimento de seu nada, solicitude por sua própria salvação, convicção de que nada absolutamente pode sem o socorro da graça, e portanto, oração instante, suplicante e fervorosa, tanto mais eficaz quanto mais cheia de confiança. Eis para a alma, como capacete de bronze, que há de, por certo, amortecer os golpes do orgulho. Tomai vós o elmo da salvação, está no imperativo, é uma ordem. Elmo é a proteção bélica da cabeça nas frentes medievais. Assim, armado dos pés à cabeça, poderá o apóstolo entregar-se sem temor às obras, e seu zelo, inflamado pela meditação do Evangelho, fortificado pelo pão eucarístico, há de tornar-se uma espada que a um tempo lhe servirá assim, para combater os inimigos de sua própria alma, como para conquistar grande número de almas para Jesus Cristo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Segundo, a vida interior restaura as forças do apóstolo. Só o santo, já o dissemos, em meio da confusão dos negócios e malgrado o contato habitual com o mundo, logra salvaguardar o seu espírito interior e dirigir sempre seus pensamentos e as suas intenções unicamente para Deus. Qualquer dispêndio de atividade exterior nele se encontra de tal maneira sobrenaturalizado e abrasado em caridade que, longe de vingar diminuir as suas forças, antes necessariamente lhe granjeia aumento de graça. Nas outras pessoas, embora fervorosas, ao cabo de certo tempo, mais ou menos dilatado, consagrado às ocupações exteriores, a vida sobrenatural parece sofrer alguma perda. Preocupadíssimo com o bem a fazer ao próximo, sobremaneira absorvido em uma compaixão insuficientemente sobrenatural pelas misérias a aliviar, seu coração imperfeito parece dirigir para Deus chamas menos puras, escurentadas pelo fumo de numerosas imperfeições. Deus não punirá essa fraqueza pela diminuição da graça, e não tratará com rigor esses desfalecimentos, se vir que se fazem esforços sérios de vigilância e de oração durante a ação, e que a alma está disposta a voltar para junto dele, acabado o trabalho, a fim de repousar e reparar as próprias forças. Essa perpétua renovação de propósitos, causada pelo enlace da vida ativa e da vida interior, alegra-lhe o coração paternal. De mais a mais, naqueles que lutam, vão se tornando cada dia menos frequentes e profundas essas imperfeições, à medida que a alma vai aprendendo a recorrer infatigavelmente a Jesus, que sempre se encontra pronto a dizer-lhe: volve para mim, pobre servo ofegante,
sequioso pelo comprimento da jornada, vem encontrar nas águas vivas o segredo de nova agilidade para novas carreiras. Aparta-te um instante da multidão, que não logrará ministrar-te o alimento, de que carecem as tuas forças esgotadas. Vinde à parte, para algum lugar deserto e descansai um pouco, no sossego, na paz que junto de mim desfrutarás, hás de reencontrar, em pouco tempo, teu primeiro vigor e hás de aprender ainda o meio de fazer mais com menor dispêndio de forças. Vem, que eu te consolarei das tristezas e das decepções da viagem, e, no crisol do meu amor, retemperarás então o aço das tuas resoluções. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. São Mateus 11,28. Terceiro, a vida interior multiplica suas energias e seus méritos. Tu, portanto, meu filho, procura progredir na graça. Segundo Timóteo 2,1, a graça é uma participação da vida do homem-Deus. A criatura possui certa medida de força e pode até, de alguma sorte, considerar-se, definir-se como força. Jesus é a força por essência, nele reside, em toda a sua plenitude, a força do Pai, a onipotência da ação divina, e espírito de força se chama o seu espírito. Ó Jesus, exclama São Gregório de Nazianzo, somente em vós reside toda a minha força, fora de Cristo, diz por sua vez São Jerônimo, eu sou de todo impotente. O doutor Seráfico, no quarto livro de seu Compendium, Teologia, enumera os 5 caracteres principais, em que nos reveste a força de Jesus. O primeiro é empreender coisas difíceis, e enfrentar resolutamente os obstáculos. Agir varonilmente e fortaleça-se o vosso coração. Salmo 30,25, ou, animai-vos e sede fortes de coração. O segundo é o desprezo das coisas da terra. Desprezei tudo e tenho em conta de esterco. Filipenses 3,8. Ó terceiro, a paciência nas tribulações. O amor é forte como a morte. Cânticos 8,6. O quarto, a resistência às tentações. O diabo anda ao redor de vós, como leão que ruge. Resisti-lhe firmes na fé. 1 Pedro 5,8 - 9. O quinto é o martírio interior, o testemunho, não do sangue senão da própria vida que clama a Jesus, quero ser todo vosso. Consiste em combater as concupiscências, em domar os vícios, e em trabalhar com energia na aquisição das virtudes. Combati o bom combate, segundo Timóteo 4,7. Ao passo que o homem exterior conta com suas forças naturais, o homem interior apenas vê nelas auxiliares úteis, sem dúvida, mas insuficientes, o sentimento de sua própria fraqueza, e a sua fé na onipotência de Deus dão-lhe, como a São Paulo, a medida exata de suas forças, à vista dos obstáculos, que sucessivamente se vão erguendo perante ele, exclama com humilde altivez, quando me sinto fraco, então é que sou forte, segundo os Coríntios 12,10. Sem vida interior, diz São Pio X, hão de faltar as forças, para aguentar com perseverança, os aborrecimentos que qualquer apostolado acarreta, a frieza e o escasso concurso dos próprios homens de bem, as calúnias dos adversários, e, às vezes, até os ciúmes dos amigos, dos companheiros de armas. Só uma virtude paciente, fortalecida no bem, e ao mesmo tempo suave e delicada, é capaz de remover,
ou diminuir essas dificuldades. Encíclica de São Pio X, de 11 de junho de 1905, aos bispos da Itália. Mediante a vida de oração, como seiva que escorre da cepa para os sarmentos, a força divina desce à alma do apóstolo, para lhe fortalecer a inteligência, dando-lhe fé mais viva, então progride, porque essa virtude alumia seu caminho com luzes mais esplendentes, então avança resoluto, porque sabe aonde quer ir, e como deve atingir seu fim. Essa iluminação é acompanhada de tal energia sobrenatural de vontade, que até os próprios caracteres fracos e versáteis se tornam capazes de atos heroicos. Assim é que o permanecei em mim, João 15,4, a união com o imutável, com aquele que é o leão de Judá, e o pão dos fortes, explica a maravilha da constância invencível, e da firmeza tão perfeita que, nesse admirável apóstolo chamado São Francisco de Sales, se aliavam a doçura e humildade incomparáveis, o espírito e a vontade, fortificam-se com a vida interior, porque o amor se fortifica. Jesus vai, progressivamente, purificando, dirigindo e aumentando esse amor. Torna-o participante dos sentimentos de compaixão, de dedicação, de abnegação e de desinteresse do seu coração adorável. Se esse amor se torna paixão, eleva então a seu máximo grau, e utiliza todas as forças naturais e sobrenaturais do homem para seu próprio proveito. É fácil, portanto, julgar o aumento de méritos resultantes da multiplicação das energias, que dá a vida de oração. Basta recordar-nos de que o mérito consiste menos na dificuldade que possa haver na prática de um ato, de que na intensidade de caridade com que ele se pratica. Quarto, a vida interior dá-lhe alegria e consolação. Só o amor ardente e inabalável logra alegrar a existência, porque o amor possui o segredo de dilatar o coração, ainda no meio das dores ingentes e das fadigas acabrunhadoras. Cadeia de sofrimentos e de trabalhos é a vida do homem apostólico. Se o apóstolo não está convencido de que Jesus o ama, muitíssimas serão para ele as horas tristes, inquietas e sombrias, por jovial que seja seu caráter, a não ser, é claro, que o caçador infernal deslumbre a ingênua vizinha com o espelho das consolações humanas, e com êxitos aparentes, a fim de melhor a atrair para seus laços intrincados. Só o homem-Deus pode fazer soltar este grito sobre-humano da alma, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. 2 Coríntios 7,4. Em meio das minhas íntimas provações, diz o apóstolo, a parte superior de meu ser, como a de Jesus em Getsêmani, desfruta uma felicidade que nada tem, por certo, de sensível, mas cuja realidade é tal que, a despeito da agonia da parte inferior, não a trocaria eu por todas as alegrias humanas. Venham embora as provações, as contradições, as humilhações, o sofrimento, a perda de bens, a perda dos seres amados, a alma aceitará essas cruzes com sentimentos inteiramente diversos dos que tinha nos alvores de sua conversão. Dia a dia vai ela crescendo em caridade, pouco importa que sem brilho se manifeste seu amor, que o Mestre a trate como alma forte, levando-a pelas vias de um aniquilamento cada vez mais profundo, ou pela senda austera da expiação, ou pelo mundo. Favorecido pelo recolhimento, alimentado pela Eucaristia, o amor não cessa de aumentar. Disso é prova essa generosidade, com que a alma se sacrifica e se abandona, essa dedicação que a faz correr, sem pensar nos trabalhos, à procura de almas junto das quais seu apostolado se exerce com paciência, com prudência, tato,
compaixão, ardor, somente explicáveis pela penetração da vida de Jesus nela, vivite vero in Christus. O sacramento do amor deve ser o da alegria, não pode ser interior, a alma que não é eucarística, e portanto, a alma que não se deleita intimamente com o dom de Deus, que não goza de sua presença, que não experimenta a doçura do ser amado que possui, e que adora. A vida do homem apostólico é vida de oração, diz o santo cura de Ars, eis a grande felicidade deste mundo, ó vida admirável, ó admirável união da alma com nosso Senhor, a eternidade não é demasiadamente longa, para se compreender essa felicidade, a vida interior é banho de amor, em que a alma se mergulha, fica como afogada no amor, Deus ampara a alma interior, como a mãe sustenta em suas mãos a cabeça do filho para cobri-la de beijos e de carícias. Contribuir para tornar servido e honrado, o objeto de seu amor é, outro sim, alimento de alegria, o homem apostólico conhece todas essas felicidades. Servindo-se das obras para aumentar o amor, sente, ao mesmo tempo, crescer a alegria e a consolação. O caçador de almas tem a dita de contribuir para a salvação de almas que talvez se condenariam. Portanto, tem o prazer de consolar a Deus, dando-lhe corações dos quais talvez tivesse de se separar eternamente, o prazer enfim de saber que dessa sorte granjeia para si mesmo uma das mais sólidas garantias de progresso no bem e de glória eterna. Quinto, a vida interior acrisola pureza de intenção. O homem de fé aprecia as obras de um ponto de vista inteiramente diverso do daquele que vive exteriormente, vê nelas não tanto o aspecto aparente, como o papel que desempenham no plano divino e nos resultados sobrenaturais. Desse modo, considerando-se simples instrumento, vai alimentando na alma o horror por qualquer complacência nas próprias aptidões, tanto mais quanto vai baseando a esperança dos bons êxitos sobre a própria impotência e sobre a confiança exclusiva em Deus. Assim é que ele se fortifica no estado de abandono, no decurso das dificuldades. Como é grande a diferença entre sua atitude e a atitude do homem apostólico, que não conhece as intimidades com Jesus. De mais a mais, esse abandono não logra diminuir o ardor por qualquer empreendimento, trabalha como se o bom êxito unicamente dependesse de sua atividade, mas de fato apenas o espera unicamente de Deus. Nada lhe custa subordinar todos os projetos e esperanças aos desígnios incompreensíveis desse Deus que, para o bem das almas, com mais frequência se serve dos reveses que dos triunfos. Daí resulta para a alma um estado de santa indiferença pelos bons ou maus êxitos de suas empresas. Vós, ó meu Deus, está ela sempre pronta a dizer: não quereis que se acabe a obra começada, preferis que eu me limite a trabalhar com generosidade, e sempre em paz, a investir esforços para atingir o resultado, deixando-vos o cuidado de decidir, se o bom êxito vos granjeará mais glória, que o ato de virtude, que um revés me dará a ocasião de praticar, 1000 vezes bendita seja a vossa santa e adorável vontade. Oxalá, com o auxílio da graça, logre recalcar os mínimos sintomas de vã complacência, se abençoardes meus projetos, tão bem como humilhar-me, e adorar, se vossa providência julgar conveniente reduzir a nada o fruto de minhas fadigas. Certo é que o coração do apóstolo sangra, quando contempla as tribulações da Igreja, mas a maneira como ele sofre é completamente diversa da do homem não animado pelo espírito sobrenatural. A melhor prova disso está na conduta
e na atividade febril deste, quando sobrevêm as dificuldades, em suas impaciências e abatimento, em seu desespero, e, às vezes, até em seu aniquilamento perante ruínas irreparáveis. O verdadeiro apóstolo utiliza todos os triunfos e reveses, para aumentar a esperança, e dilatar a alma em um abandono cheio de confiança na providência. Qualquer particularidade, bem que mínima, de seu apostolado lhe serve de motivo para atos de fé, qualquer momento de seu trabalho perseverante lhe fornece ensejo de praticar atos de caridade, porque, pelo exercício da guarda do coração, chega a ponto de proceder em tudo com pureza de intenção cada dia mais perfeita, e, pelo abandono, a tornar o ministério cada vez mais impessoal. Dessa forma, todas e cada uma das ações se vão impregnando, cada vez mais, das características de santidade, e como o amor pelas almas, ao princípio mesclado de muitas imperfeições, se vai aos poucos purificando, o verdadeiro apóstolo acaba por não mais ver essas almas senão em Jesus, por não mais amá-las senão em Jesus, e assim por Jesus as conquista para Deus. Filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4,19. Sexto, a vida interior é um escudo contra o desânimo. O apóstolo que não logra entender bem qual deva ser a alma de seu apostolado, achará incompreensível esta frase de Bossuet: quando Deus quer que uma obra seja toda de sua mão, tudo reduz à impotência, e a nada, e depois, opera. Nada ofende tanto a Deus como o orgulho. Ora, na procura de bons êxitos, podemos, por falta de pureza de intenção, chegar a ponto de nos erigirmos como que em uma divindade, princípio e fim de nossas obras. Deus tem horror desta idolatria, por isso, quando vê que a atividade do apóstolo carece dessa impessoalidade, que sua glória exige da criatura, deixa, às vezes, o campo livre às causas segundas, e o edifício não tarda em desmoronar-se. Ativo, inteligente, dedicado, votou-se o operário ao trabalho com todo o entusiasmo de sua natureza, conheceu, quiçá, êxitos brilhantes, alegrou-se com eles, olhou-os com complacência, é sua obra, a sua. Vi, venci, quase chegou a apropriar-se dessa frase célebre: esperemos um pouco, qualquer acontecimento permitido por Deus, uma ação direta de Satanás, ou do mundo vingam atingir a obra, ou a própria pessoa do apóstolo, ruína total. Mais lamentável, porém, é ainda a devastação interior, causada pela tristeza, e pelo desânimo desse esforçado de ontem. Quanto mais exuberante havia sido a alegria, tanto mais profundo é agora o abatimento. Só nosso Senhor poderia reparar essas ruínas. Vamos, coragem, diz ele ao desanimado, em vez de operar sozinho, recomeça o trabalho comigo, por mim em mim. Mas o infeliz já não escuta essa voz, tão exteriorizado anda aqui, para ouvi-la, precisaria de um verdadeiro milagre da graça, mas já não tem o direito de contar com ele, devido ao acúmulo de infidelidades. Só uma vaga convicção na onipotência de Deus, e em sua providência, é que paira sobre a desolação desse desditoso, e essa convicção não é suficiente para dissipar as ondas de tristeza que continuam a assaltá-lo. Quão diferente é o espetáculo do verdadeiro sacerdote, cujo ideal é reproduzir Nosso Senhor. Os dois grandes meios de ação, assim sobre o coração de Deus, como sobre o coração dos homens, são sempre, para esse sacerdote, a oração e a santidade. Certo é que ele despende forças, e com muita generosidade, mas julga a miragem do bom êxito perspectiva indigna de verdadeiro apóstolo. Sobrevêm as borrascas,
pouco importa a causa segunda que as originou. Como trabalhou apenas com Nosso Senhor, em meio das ruínas amontoadas, esse apóstolo ouve retinir no fundo de seu coração, o mesmo não ter mais que outrora, durante a tempestade, restituir a paz e a segurança aos discípulos atemorizados. Novo surto de amor para a Eucaristia, reflorescimento de devoção íntima para com Nossa Senhora das Dores, eis o primeiro resultado da provação. Em vez de se deixar esmagar pelo revés, a alma desse sacerdote sai rejuvenescida da compressão, renova a tua juventude, como a da águia. Salmos 102,5, de onde procede essa atitude do humilde triunfador em meio da derrota. Não procureis em outra parte o segredo de tal atitude, porque se encontra nessa união com Jesus, e nessa inabalável confiança em sua onipotência, que fazia Santo Inácio dizer: se a companhia chegasse a ser supressa sem qualquer culpa de minha parte, para recobrar o sossego e a paz, bastar-me-ia um quarto de hora de entretenimento com Deus. Como um rochedo no meio do março, assim está o coração das almas interiores no meio das humilhações e do sofrimento. São João Maria Vianney. Certo é que o apóstolo sofre, isso que esterilizou seus esforços e arruinou sua obra, ainda será talvez a causa da perda de muitas de suas ovelhas, tristeza amarga para esse verdadeiro pastor, por sem dúvida, mas tristeza incapaz de arrefecer o ardor com que vai recomeçar a obra. Ele sabe que toda a redenção, ainda que seja aplicada apenas a uma alma, é obra sublime que se realiza sobretudo pelo sofrimento, basta para sustentar a certeza de que as provações generosamente suportadas aumentam seus progressos na virtude e granjeiam glória mais abundante para Deus. Sabe, de mais a mais, que, muitas vezes, Deus exige dele apenas germes de bons êxitos. Outros serão os que hão de recolher abundantes messes, e talvez julguem então poder atribuí-las a si mesmos. O céu, porém, saberá discernir a causa delas no trabalho ingrato e aparentemente estéril que as precedeu. Enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalhado. Outros trabalharam e vós entrastes em seus trabalhos. São João 4,38. No decurso de sua vida pública, Nosso Senhor, autor dos êxitos de seus apóstolos depois do Pentecostes, somente se contentou com lançar a semente, com deixar lições e exemplos, e predizia aos apóstolos que a eles seria dado o fazerem obras maiores que as suas. Fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. São João 14,12. Perder o ânimo. Verdadeiro apóstolo. Deixar-se influenciar pelas resoluções dos pusilânimes. Condenar-se ao repouso após um revés. Se assim pensais, é porque não compreendeis nem a vida íntima, nem a fé em Jesus Cristo, abelha infatigável. Ele há de, por certo, reconstruir com alegria novos favos na colmeia devastada.